Oi, gente. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o desenho numa folha, num formato, seja lá qual for ele. Aqui a gente vai trabalhar com um exemplo do formato A4, mas como que a gente enquadra um desenho de forma centralizada e muito bem distribuída no formato. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é o enquadramento. Enquadramento nada mais é do que distribuir os desenhos no formato escolhido pelo projetista, de forma que esse projetista determine a escala em que vai ser realizado o desenho. Isso é determinante para o tamanho do formato e também na hora que for fazer o enquadramento do desenho. De acordo com a complexidade do projeto, é que o projetista vai determinar a escala, né? Se ele precisa demonstrar mais detalhes de algum desenho, se ele precisa demonstrar menos detalhes, a escala, o que vai caber naquela folha, quantos desenhos serão. Então, tudo depende do olhar do projetista e do projeto em si, né? Porque também não adianta determinar uma escala em que o projeto não vai ser legível. Não, a ideia do projeto é ele ser completamente claro para ser executado de uma forma bem eficiente. Então, como eu estou escrevendo aí, né, o que determina a quantidade de desenhos e a complexidade do projeto. Então, é o que vai determinar a própria escala. A gente pode fazer enquadramento de vistas ortográficas, perspectivas do objeto, cortes, vistas, detalhamentos, tabelas, que mais? Legendas, né, referentes a alguns quadros, alguns detalhes, informações complementares e etc. Então, tudo isso é elemento que vai entrar na folha do formato do projeto, né? Então, a gente precisa entender que, dependendo da quantidade de elementos que vão estar naquela folha, é o que vai determinar o enquadramento, né? Então, o projetista, ele tem que olhar para o projeto, né, e determinar a melhor escala para a sua representação para poder fazer o enquadramento. Seu desenho pequeno, vai caber mais coisas. Seu desenho maior, vai caber menos coisas num determinado formato. Talvez eu tenha que aumentar, escolher um outro formato, por exemplo. Aqui a gente vai usar o formato A4 como exemplo. Está aqui a legenda, as margens, conforme a norma da BNT. Já fiz um vídeo sobre formatos e margens. Aqui está cortando um pouquinho da margem esquerda, que é de 25 milímetros, tá? Mas só para ficar claro aí. Então, o que eu vou fazer? Medir internamente quanto que eu tenho de espaço disponível para realizar o meu desenho. Ou seja, na horizontal eu verifiquei que eu tenho 178 milímetros e na vertical eu tenho 253 milímetros. Eu posso fazer isso medindo ou, sabendo o tamanho total da folha, subtraindo o quanto ocupa cada margem dessa aí, tanto na horizontal quanto na vertical, considerando também descontar o que a legenda ocupa. No caso aqui, eu vou fazer uma representação, um enquadramento, uma simulação de enquadramento de uma vista apenas. Então, eu tenho uma vista que vai ter comprimento e altura, tá? Então, o fator determinante, como eu falei anteriormente, é a escala. Então, eu estou medindo aqui mais ou menos o que eu fiz, só para a gente ter uma ideia de tamanho, tá? Eu tenho aqui 40 milímetros por 45 de altura e quero desenhar na escala 2:1. Então, o fator de escala é 2 vezes maior do que o tamanho do que está sendo representado aqui. Ou seja, o comprimento vai ocupar 80 milímetros e a altura vai ocupar 90 milímetros, né? Escala 2:1. Então, fazendo a conta aqui na horizontal, eu tenho 178 milímetros que vai ser distribuído da seguinte forma. Eu vou ter um espaço, que eu estou chamando de X, entre a margem e onde começa o desenho. O comprimento, que é o que ocupa na horizontal, eu vou multiplicar por 2, né? Que é a medida do desenho é que entra no fator da escala. E, por fim, eu vou ter um último espaço entre onde acaba o desenho e a próxima margem. Nesse caso, eu estou enquadrando apenas um desenho, uma vista. E aí, eu vou fazendo a conta, né? Normalmente, então, assim, eu vou descobrindo aí, através do desenvolvimento dessa equação simples, né, com uma incógnita apenas, que o espaço que eu tenho, que eu estou chamando de X, entre a margem e o desenho e a margem é de 49 milímetros. Beleza. Agora, no caso da vertical, a gente já utiliza
aquela outra dimensão, né, 253 milímetros, que é o que eu tenho disponível entre a margem superior e o início da legenda. Então, eu vou pensar agora no tamanho da altura, né, que é a medida que eu tenho na vertical desse desenho, que vai ocupar espaço na vertical. A lógica é a mesma, eu estou chamando agora de y o espaço, mais a altura vezes 2, que é o fator de escala aplicado, mais y, que é o outro espaço, né, que vai ter entre o desenho e a margem e a legenda. Eu vou desenvolver essa conta também da mesma forma como eu desenvolvi a primeira. O que é importante ficar claro? Que o espaço que eu estou calculando, ele vai ser associado ao tamanho que a peça ocupa, né? Então, o que eu estou descobrindo aqui é justamente esse espaço. Quanto que eu tenho de espaço disponível, quanto que a peça ocupa, e aí eu vou dividir, no caso que essa aqui é uma vista única, a gente vai ter espaços em cima e embaixo, na esquerda e na direita, para justamente centralizar a vista no meio. Então, essas duas continhas que eu estou fazendo, ela tem justamente a sequência que eu vou ocupar tanto na margem de cima ali, que eu gosto de pegar referência. Então, eu tenho espaço 81,5, altura 90, mais 81,5, de forma que vai estar ali distribuído no centro da folha. Vou fazer uma pequena miniatura aqui para ilustrar tudo que eu estou dizendo. Então, eu tenho aí, né, um formato A4, com a margem embaixo, as legendas desenhadas, né? Então, eu vou ter justamente a distribuição dessa conta que eu estou fazendo. Espaço, comprimento, espaço, espaço, altura, espaço. Então, eu tenho justamente centralizado ali onde vai estar a minha vista, de acordo com a escala que a gente já aplicou na conta. Ou seja, quando a gente transfere esses valores para o papel, ele já vem na escala de representação, seja ampliação, que foi o caso de 2:1, ou de redução ou escala natural. Agora, um outro exemplo é pensando em 3 vistas ortográficas, que é o que a gente já desenvolveu em alguns vídeos aqui, né? Que são as 3 vistas ortográficas principais. Como que eu vou fazer o enquadramento disso? É a mesma lógica. Só que agora eu vou considerar que mais desenhos vão ocupar mais espaços na folha, e o que vai implicar em mais espaços entre os desenhos que eu vou colocar na própria folha. Ou seja, na horizontal eu vou considerar 178, que é o total, isso não muda, né, o tamanho da folha. Espaço, mais comprimento, mais espaço, mais a largura, que é o que está na vista lateral esquerda, mais espaço. E na vertical, espaço, mais altura, mais espaço, mais a largura, que é o que está na vista superior, né, ocupando agora na vertical, mais espaço. Então, de uma forma ilustrada, fica assim, ó. Tenho aí essas 3 vistas, na frontal eu tenho comprimento e altura, na lateral eu tenho largura e altura, e na superior eu tenho largura e comprimento. Então, medidas da horizontal: o espaço que eu falei, o comprimento, espaço, a largura e o espaço. São essas medidas que estão na horizontal, ocupando espaço. Na vertical, agora eu tenho espaço, a altura, que é a medida da vertical da vista frontal, espaço mais a largura, que é a medida da vertical da vista superior, mais o espaço, e depois vai cair lá na margem. Então, eu tenho que considerar espaço entre as vistas, né, para centralizar, não colar o desenho em nenhuma das vistas em nenhuma margem. Por isso que a gente tem todos esses espaços. Então, quanto mais desenhos, mais espaço. Quanto menos desenhos, menos espaço. É bom reforçar que na conta que a gente faz, a gente já logo aplica o fator de escala, seja de ampliação, redução. Então, se eu estou reduzindo 5 vezes, eu vou dividir as medidas que estão na conta relativas à peça, ou seja, comprimento, largura e altura. Vou dividir pelo fator de escala 5 ou multiplicar pelo fator de escala 6. 178 e 253 são medidas fixas, é a folha. Então, é uma coisa que você pega a régua e mede, isso não muda, tá? E vai variar o tamanho dos espaços conforme o tamanho da peça e como que ela ocupa. Para enquadrar, é distribuir já com instrumentos, né? Essas medidas na sequência que foi montada, essas expressões. E você pode se apoiar nas margens para poder fazer essa distribuição na sequência das expressões. Valeu, gente, até o próximo!